Fala pessoal, eu sou o professor Renan Torres aqui no canal Redatorres, sou professor de língua portuguesa e redação e eu quero comentar contigo hoje o que você poderia ter argumentado no tema do Concurso Nacional Unificado Bloco 8, que no caso é o nosso famoso concurso da CU, nosso primeiro concurso nacional, que foi em que medida a educação e o progresso científico e tecnológico podem contribuir para reduzir as desigualdades socioeconômicas e ampliar o desenvolvimento da sociedade brasileira. O que eu vou te mostrar aqui? Eu vou te mostrar o que tu deve ter feito, o que tu deveria ter feito para não zerar nem tangenciar o tema, o que a banca espera de ti nesse tipo de proposta e como que você pode até mesmo tomar como referência essa temática para fazer outros concursos futuros. Antes de eu continuar, queria só te fazer um pedido. Se você é novo aqui no nosso canal, já se inscreve no canal Redatores. No finalzinho, coloca nos comentários o que foi que tu achou desse vídeo. E se você quiser conhecer mais um pouquinho do nosso trabalho, entra na nossa comunidade exclusiva, que é o Caverna Redatores, onde a gente vai postar diversos conteúdos voltados para redação, seja Enem, vestibular ou concursos, e em breve teremos aí um curso para a CNU 2025. Mas assim, sem mais enrolação, vamos direto ao assunto. Pessoal, esse nosso primeiro concurso, ele se destaca nesse tema porque ele traz uma frase temática que tem diversas palavras-chave. Aqui eu vou me pautar em 3 pontos: palavras-chave, coisas que não podem ter faltado no seu texto, argumentos, o que você poderia ter argumentado na sua redação, e eu vou inserir aqui o termo intervenção, apesar de que o edital do concurso ele não cobra uma proposta de intervenção, vocês podem usar isso aqui como estratégia para poder complementar melhor o seu texto. Lembrando que a intervenção acontece na conclusão. Na nossa temática, as palavras-chave que não podem deixar de aparecer no seu texto são: número 1, educação e progresso científico e tecnológico. Esses 3 termos são 3 termos que estão juntos, logo, eles precisam estar articulados na sua discussão. Professor, eu poderia falar em um argumento sobre educação e outro argumento sobre progresso científico e tecnológico? Sem dúvidas, pessoal. Vocês poderiam ter trabalhado isso aqui de forma conjunta, vocês poderiam ter trabalhado um texto, aliás, um argumento para falar sobre educação e progresso científico e tecnológico, mas vocês também poderiam trabalhar um argumento para falar sobre educação e outro argumento para falar sobre progresso científico e tecnológico no Brasil. No entanto, não esqueça que essas são as palavras-chave principais do seu texto. Então, tem que falar sobre educação e tem que falar sobre progresso científico e tecnológico. Aqui também aparecem outros termos que são: podem contribuir para reduzir as desigualdades socioeconômicas, então tenho que destacar desigualdade socioeconômica, vou até destacar de verde, e ampliar o desenvolvimento da sociedade brasileira. Se vocês pararem para pensar, existe aqui um paralelismo de 2 problemas e existe o paralelismo de 2 soluções. Qual é o paralelismo de 2 problemas? Nós não temos uma educação de qualidade no Brasil e nós não temos um progresso científico e tecnológico adequado. Então eu tenho 2 problemáticas aqui. E a ideia de eu discutir essas 2 problemáticas, de como que isso aqui vai ser melhorado, terá também um paralelismo de 2 intervenções: a redução da desigualdade socioeconômica e o ampliamento do desenvolvimento da sociedade brasileira. Então, primeira dica que eu deixo para ti, você que fez concurso da CNU, eu espero que você tenha colocado essas 4 expressões na sua redação. Na verdade, 3: educação e progresso científico e tecnológico, desigualdade socioeconômica e desenvolvimento da sociedade brasileira. Esse desenvolvimento pode ser, inclusive, também científico e tecnológico. O desenvolvimento aqui ficou um pouco amplo, tá? Professor, coloquei todas essas palavras. O que é que vai acontecer? Você vai tirar uma nota, pelo menos uma nota razoável. Eu não estou dizendo que se você obrigatoriamente usar essas palavras, a sua nota vai ser boa. Não, não, porque nós temos que analisar o que é que o edital vai corrigir. Mas precisa, pelo menos, ter essas palavras, tá? Porque aqui é a leitura do tema. Agora vamos lá. Professor, eu falei sobre educação e progresso científico e tecnológico, mas eu não falei sobre desigualdade socioeconômica ou desenvolvimento da sociedade. Infelizmente, você vai cair em um comportamento chamado tangenciamento. O que é tangenciamento? É quando eu pego toda a totalidade do tema e eu discuto apenas uma parte dessa totalidade. Então, quem falou só sobre uma parte desses pontos e não trabalhou toda a sua totalidade, aí cometeu o tangenciamento. E professor, como é que eu sei se eu fugi ou não ao tema? Pessoal,
A única maneira de você entender que fugiu ao tema, detalhe, não é pela escolha dos argumentos, mas é pela falta de presença dessas expressões na sua redação. Se em nenhum momento na sua redação você citou educação e progresso científico e tecnológico, se em nenhum momento na sua redação você citou desigualdade social ou desenvolvimento da sociedade, aí você fugiu ao tema, então deve ser algo a se preocupar. Então, o primeiro passo aqui, o que é que eu deveria ter feito? Em relação às palavras-chave que deveriam ter aparecido na minha redação, seria educação e progresso científico e tecnológico. Mas o que, prof? Desigualdades sociais. Desigualdade socioeconômica se enquadra perfeitamente aqui. Deveria ter discutido sobre isso. Deixa eu só ajeitar aqui a forma como eu quero que isso aqui se organize. Eu vou usar esse esquema aqui. Pronto. E desenvolvimento da sociedade brasileira. Olha o link. Como é que como que isso aqui, como que educação e progresso científico, eles interferem na desigualdade social, né? E eles interferem no desenvolvimento da sociedade brasileira. Então são palavras-chave. Agora vamos para os argumentos. Nos argumentos eu quero mostrar para vocês quais foram as principais ou melhores estratégias argumentativas para esse tema. Vamos lá. No argumento 1, o que pode ter sido trabalhado? No argumento 1, deixa eu só ver se está centralizada aqui a nossa página. Se não tiver, deixa eu centralizar. Pronto. No argumento 1, você poderia ter discutido, tá? Que o investimento em educação é importante para diminuir as disparidades socioeconômicas. O que seria isso? Ressaltar como que a educação é importante para diminuir as desigualdades sociais. Então, não, eu fiz esse argumento, perfeito. Excelente argumento que poderia ter sido trabalhado. Veja que nesse argumento eu estou trazendo educação e estou associando educação com disparidades sociais. No segundo argumento, você poderia ter discutido o seguinte: o progresso tecnológico e científico precisa melhorar o desenvolvimento da sociedade na garantia dos direitos básicos, como educação, saúde e vou botar aqui, e saneamento básico. Por que eu estou citando esses exemplos? Porque esses exemplos eles acabam sendo articulados como uma maneira de desenvolvimento social. O que é que nós entendemos como desenvolvimento social? Pessoal, pare para pensar. A tecnologia e a ciência ela já traz um excelente desenvolvimento no que diz respeito ao consumo. Então a gente percebe que nos últimos anos a tecnologia ela avança bastante, mas associada aos itens de consumo. Quando eu coloco desenvolvimento da sociedade brasileira, esse desenvolvimento ele deve se articular às melhorias da condição de vida do povo brasileiro. Então, quem trabalhou em cima disso aqui, perfeito. Detalhe importante, eu estou trabalhando na perspectiva positiva. O que é a perspectiva positiva? Eu estou dizendo como que o investimento em educação e como que o progresso tecnológico influenciam positivamente nessa questão. Agora, se você tiver trabalhado na perspectiva negativa, o que seria a perspectiva negativa? Ressaltar que não tem investimento nessas áreas, vocês poderiam colocar aqui a falta de investimento nessas áreas dificulta o progresso desses setores. Aí, nesse caso, entraria o quê? Entraria uma intervenção de que... O que nós vamos colocar aqui na intervenção? Vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu só tirar aqui. Vamos lá. Eu poderia colocar que o governo federal deve aumentar o investimento nesses setores a fim de possibilitar o progresso
social e diminuir as desigualdades econômicas. Então, quem trabalhou dentro dessa lógica aqui, ó, perfeito. Quem trabalhou dentro dessa lógica, perfeito. Eu vou, inclusive, colocar isso aqui em tela cheia para você ter uma perspectiva mais interessante. Deixa eu só diminuir aqui a minha cara. Ó. Olha que doideira. Então, o que é que você tem aqui, ó? Você tem uma perspectiva do que poderia ter sido trabalhado na sua redação. Quem trabalhou nessa perspectiva, show de bola, perfeito. Professor, eu não trabalhei nessa perspectiva. Eu espero pelo menos que você tenha articulado essas palavras-chave. Então aqui é uma possibilidade de interpretação, tá? Deixa eu até colocar aqui em tela cheia. Aqui é uma possibilidade de, aqui é uma possibilidade de interpretação que você poderia ter discutido no seu texto. Comenta aí para mim no vídeo, né? O que foi que você trabalhou, se você de fato pensou nessa perspectiva, se você não pensou nessa perspectiva. E mais uma vez, se você quiser saber, né, como é que eu posso conhecer o trabalho de redatores, para a gente fazer aí um curso de redação por CNU, eu vou colocar no link um grupo específico para compartilhamento de conteúdos futuros e em breve teremos uma turma para 2025 voltado para a CNU. Espero que você tenha entendido aqui a perspectiva da discussão desse tema e a gente se vê, quem sabe, em um próximo grupo. Grande abraço e ótimos resultados para você.